Olá, amado e amada de Deus, estamos juntos mais uma vez em mais um programa Palavra Viva e esse muito especial. É o primeiro programa Palavra Viva que eu estou aqui com vocês, nesse novo ano de 2023, e para mim é uma grande alegria continuar levando a palavra. Passa ano e a nossa missão deve ser sempre levar e anunciar a palavra de Deus que é viva e que é eficaz em nossas vidas. Por isso eu te convido a, nesse novo ano de 2023, fazer este propósito de ter a intimidade com a palavra. A palavra, lembremos nós que não é um livro simplesmente, que não é simplesmente uma palavra escrita, que não é uma palavra escrita por mãos humanas, mas a palavra é uma pessoa. Toda a Sagrada Escritura ela é centralizada no Cristo, porque o Cristo é a própria palavra, é o verbo que se fez carne, porque no princípio era o verbo. Portanto, nós precisamos dessa intimidade com a palavra, porque essa intimidade com a palavra é a intimidade com o próprio Deus. Por isso, para que esse ano de 2023 possa ser um ano cheio das graças de Deus, para que esse ano de 2023 você possa passar na intimidade com o Senhor, você possa ter um ano que te leve a contemplar de fato a verdadeira felicidade da vida, não com ilusões mundanas, ilusões passageiras, alegrias fúteis, alegrias rasas, alegrias que não te levam à verdadeira felicidade. Busque estar com a palavra de Deus, então se encontre com o próprio Deus e verás que terá um ano talvez melhor do que o ano que passou. Hoje nós vamos ler este evangelho que trata mais uma vez da pessoa de João Batista, que já há um tempo nós estamos meditando, já no contexto ali do Advento, do Natal, e ainda seguimos meditando João Batista porque de fato foi o primeiro a anunciar o Cristo. Claro que o Antigo Testamento, todas as Sagradas Escrituras, como eu disse, já fala de forma indireta do Cristo, da vinda do Messias, do Salvador. Toda a Sagrada Escritura ela é centrada em nosso Senhor Jesus Cristo, mas a primeira pregação, de fato, nós podemos dizer que veio de João Batista. Ele que foi desde sempre escolhido por Deus. Por isso eu te convido a pegar comigo a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 1, do versículo 19 ao 28. E essa palavra vai dizer assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez esta declaração. Confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele. Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: Como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, aqui nós presenciamos então mais um episódio da vida de João Batista. Ele aqui nesse encontro com esses homens que foram enviados pelos levitas para lhe questionar quem ele era. Lembrando que a intenção dos fariseus, dos mestres da lei,
era sempre de armar emboscadas, a começar aqui por João Batista, né, e muito mais depois com nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui já a palavra dizendo do testemunho de João. Este foi o testemunho de João. Ou seja, mostrando que ele de fato tinha um testemunho para dar. De fato, ele era alguém que não representava a si mesmo. Quando eu dou testemunho, eu não dou testemunho de mim mesmo. O próprio Cristo diz isso na palavra. João dá testemunho de Deus, porque eu só posso dar testemunho do outro. Quando eu vou dar algum testemunho, alguma coisa, algum depoimento, eu nunca vou falar de mim mesmo, eu sempre vou falar do outro. Quando eu vou testemunhar talvez a inocência de alguém diante do judiciário, eu não vou testemunhar a minha própria inocência, porque eu não posso fazer isso. Eu vou testemunhar a inocência do outro, e se eu precisar que alguém testemunhe a minha inocência, é outro quem vai testemunhar. Porque a palavra testemunho, ela requer isso. Requer alguém que confirme aquilo que eu estou dizendo, que confirme aquilo que eu sou. Portanto, João dava um testemunho que não era dele, mas que era do próprio Deus. E é interessante notarmos que João desde sempre foi escolhido. João desde sempre foi separado por Deus. Desde mesmo antes que nascesse, o Senhor o escolheu. Tanto que a tua vinda foi anunciada à Virgem Maria, a tua prima, a tua parenta, Isabel, ela está grávida. Já é o sexto mês daquela que é considerada estéril. A palavra não fala, mas certamente Nossa Senhora, diante da graça, né? Maria era cheia de graça, portanto, ela tinha certos privilégios, não sei se a palavra correta é privilégio, mas ela tinha da parte de Deus essa graça de saber até mesmo os segredos do Senhor. Então ela sabia certamente que João Batista era o precursor, que João Batista era aquele que viria para endireitar os caminhos do Senhor. Tanto que foi por meio dela que João Batista foi ali, né, inundado da presença do Espírito Santo já no ventre de Isabel, né, e ali ele estremeceu no ventre de sua mãe, porque desde aquele momento Deus estava o ungindo para ser, portanto, o precursor. Ou seja, João desde sempre foi escolhido, desde sempre foi separado por Deus. Desde sempre Deus deu uma vocação para João. Uma vocação de dar este testemunho de Cristo, de ser o precursor. Esta é a vocação específica de João Batista. Tanto que quando lhe perguntam quem tu és, ele diz já claramente, eu não sou o Cristo. Ou seja, eu não dou testemunho de mim mesmo, como eu disse, eu não sou o Cristo. O Cristo é aquele que vem depois de mim. E aí eles continuam a indagar, né? Mas quem tu és? Tu és um profeta? E ele diz não. E aí ele diz a vocação dele específica. Citando a palavra, citando Isaías 40. Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ou seja, essa é a minha vocação. Eu sou chamado a isso. Ou seja, aí ele declara quem ele é, mas ele mostra, eu não dou testemunho de mim mesmo. Virá alguém depois de mim, alguém que vós não conheceis. E desse eu não sou digno, nem mesmo de lhe desamarrar a sandália. E aí João Batista aí mostra o tamanho da sua humildade. Ele se coloca como menor. Ele se coloca ali como ninguém diante daquele que viria depois dele. Ele está dizendo, é Ele quem faz, é Ele quem há de fazer, é Ele quem nos trará a salvação. A única coisa que eu faço é preparar este caminho. Tanto que João se depara com essa perseguição da parte ali dos fariseus,
e dos sumos sacerdotes, que continua a indagar, mas se tu não és o Cristo, não és Elias, não és nem mesmo profeta, então por que batizas? E ele diz, eu batizo com água. Ele diz, o que eu faço é simplesmente preparar. Como eu dizia, acho que em alguns programas atrás, o que João Batista faz é simplesmente pregar. Quem dá a graça é nosso Senhor Jesus Cristo. E assim também deve ser na tua vida, meu irmão e minha irmã. Você desde sempre foi escolhido. Deus tem uma vocação para você e você é chamado a pregar a palavra. Você é chamado a preparar os caminhos do Senhor também. Na vocação que o Senhor te deu, na tua casa, como mãe, como pai, como esposo, como esposa, como filho, como filha. Independente de onde você estiver, você é chamado a dar testemunho do Senhor. Vamos para um intervalo e voltamos no próximo bloco com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva e no bloco anterior nós estávamos meditando sobre a missão e a vocação de João Batista, um homem escolhido por Deus desde sempre, um homem que descobriu a sua vocação, que descobriu o seu lugar. E é necessário meditarmos também sobre isso. Deus dá uma vocação a todos nós. Deus te quer em algum lugar. Para que Deus te quer em algum lugar? Para viver aquilo que todo homem é chamado a viver. O que todo homem é chamado a viver? O amor. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: o maior dos mandamentos é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E depois desse, amai ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo, se resume neste mandamento. Todos nós somos chamados, portanto, a amar. E essa é sem dúvida a nossa vocação comum, a vocação de todos nós. Quando eu falo em santidade, eu falo em amar. Quando eu falo em ser santo, eu falo em amar. Mas o Senhor tem um lugar específico para que cada um de nós possamos amar. O Senhor tem uma forma específica para que cada um de nós possamos amar. Alguns Ele chama ao matrimônio, outros Ele chama ao sacerdócio, alguns Ele chamam a viver na nova comunidade, outros Ele chama a viver em uma ordem religiosa, outros Ele vai chamar a viver um celibato leigo.
E assim, das mais diversas formas, nos mais diversos carismas, nas mais diversas histórias, o Senhor vai assim edificando o seu corpo, que é a igreja, para a salvação das nossas almas, para que possamos viver esta que é a vocação comum de todos nós, que é o amor, que é a santidade. Portanto, questione-se. O porquê que eu nasci? O porquê que eu vim ao mundo? João Batista, em algum momento da tua vida, obteve esta resposta da parte de Deus. João, tu és chamado a preparar o caminho do Senhor. Isaías falava de ti. Tu és chamado a ser a voz que clama no deserto. Tanto que João era uma pessoa muito específica, muito diferente. João comia gafanhotos, vivia no deserto. Era algo atípico, mas, ou seja, Deus queria aquilo dele para que ele pudesse assim testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele descobre a sua vocação. Assim, meu irmão, você também é chamado a meditar, a perguntar e a escutar. Não é só perguntar, mas escutar. Escutar com coragem, porque o Senhor vai te dizer. E assim colocar em prática tudo aquilo que o Senhor lhe disser. Tudo aquilo que o Senhor lhe disser. E assim passarás a fazer parte da família de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Ou seja, aqueles que escutam a minha palavra, escutam a minha voz e a colocam em prática. Aqueles a quem eu mostro: eis aqui a tua vocação, eis aqui o teu caminho. Eu quero isso de ti. Eu te escolhi para isso. E assim, em nome de Deus, esta pessoa segue cumprindo a palavra, cumprindo a ordem do Senhor. E aí o Senhor diz: esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, porque colocaram em prática tudo aquilo que eu disse. Portanto, queira fazer a vontade de Deus. Traga esse desejo ardente no teu coração. Saiba que haverá dificuldades, porque além de você ser escolhido, você é perseguido. Quando você deixa algo por causa de Deus, automaticamente também Deus acrescenta coisas boas, sim, mas ao mesmo tempo nós também teremos provações, perseguições. Jesus também vai dizer: aquele que deixa pai, mãe, filhos, terras por causa de mim, receberá 100 vezes mais com perseguição. João Batista foi perseguido por conta daquilo que ele fazia, por conta daquilo que ele era, principalmente. Foi perseguido aqui pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, perseguido por Herodes lá e a mulher que não soube ouvir a palavra de João Batista. E assim ele foi levado ao martírio. Assim também é a nossa vida, quando decidimos fazer a vontade de Deus. Somos, como diz São Paulo, a todo momento entregues à morte. Mas em tudo isso nós somos mais que vencedores. Portanto, Deus te escolheu, Deus te quis, Deus continua a te escolher e talvez você não saiba ainda o que Ele tem para você. Questione a Deus, pergunte ao Senhor, o escute, coloque em prática e suporte tudo aquilo que vem junto com a sua vocação. Mas eu te digo uma coisa: você não será mais feliz em nenhum outro lugar. Na realidade, a felicidade verdadeira se encontra na vontade de Deus, se encontra na vontade do Senhor. Meu irmão e minha irmã, se assim você viver, se assim você procurar discernir e descobrir o sentido da tua vida, e assim você encontrar a felicidade, você continuará a dar o testemunho dos santos. Esse mesmo testemunho que deu João Batista é o testemunho que deu também todos os santos da história da igreja, que seguiram testemunhando nosso Senhor Jesus Cristo a partir do momento em que assumiram a sua vocação.
partir do momento em que descobriram, eu sou chamado a ser santo, eu sou chamado a amar. Sou chamado a amar aqui, sou chamado a amar ali. Se você buscar ver e ler a vida dos santos, você vai perceber que há uma diversidade de fato, como diz a palavra, de carismas e de dons, mas que é um único Espírito que nos move. É um único Espírito que move a igreja. E para que esse Espírito Santo, nesse início de ano, possa nos mover, possa mover a nossa vida, rumo à santidade, rumo à vontade de Deus, vamos clamá-lo. Clamar sobre a nossa vida, clamar sobre a nossa história, clamar sobre a nossa família, clamar sobre os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, que muitas vezes se opõem à vontade de Deus. Nós te pedimos, Senhor, que venha nos dar todo o discernimento necessário para descobrirmos o que o Senhor tem para nós, a nossa missão neste mundo, nesse vale de lágrimas, nesse mundo de sofrimento, mas que é o meio pelo qual nós chegamos à felicidade. E aqui ainda nós podemos te encontrar. Podendo te encontrar, nós podemos te testemunhar a verdade. Sermos santos, Senhor, os santos do nosso tempo. Ajude-nos, Jesus. Dai-nos discernimento. Ajude-nos a enxergar a Tua vontade. Ajude-nos a ouvir a Tua voz, Senhor. Destampe os nossos ouvidos. Não queremos mais viver na ilusão. Venha, Senhor Jesus, dar o discernimento àqueles que estão na dúvida. Venha, Senhor Jesus, mostrar o caminho àqueles que estão confusos. Àqueles que pensam em Te abandonar a igreja, Senhor. Venha com Teu Espírito Santo renovar as forças, o ânimo, a coragem, para que possamos nos decidir por Ti, Jesus. Nos decidir por Ti mais uma vez. Dizer aqui estamos, dizer como a Virgem Maria, eis aqui os Teus servos, Senhor. Faça em nós a Tua vontade. Não queremos nada mais do que a Tua vontade. Não queremos nada mais do que a Tua graça. Queremos viver para Ti, Jesus. Queremos viver em conformidade com a Tua vontade. Nós nos decidimos por Ti. Você que está em casa, diga isso agora. Eu me decido por Deus, eu me decido por Ti, Senhor. Eu me decido pela santidade, pelo amor. E que nada neste mundo possa nos parar. Que nenhuma perseguição, nenhuma tribulação, nenhuma tempestade, nenhuma tentação seja capaz de tirar o nosso foco, o nosso olhar de Cristo Jesus. É Ele a nossa força. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos faz ser quem somos. Se somos algo de bom, se fazemos algo de bom, não é mérito nosso, não. Porque nós não somos dignos nem mesmo de desamarrar as suas sandálias. Somos pequenos pecadores, miseráveis. Mas que encontramos a misericórdia de Deus. É Deus quem tudo faz em mim e quem tudo faz em você. Por essa razão nós entregamos a nossa vida. Nós entregamos a nossa história, nós entregamos quem somos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da bem-aventurada Virgem Maria. E pedimos à Virgem Santíssima que por Teu intermédio, pela Tua intercessão, possamos todos os dias nos decidirmos a fazer a vontade de Deus. Roga por nós junto a Deus. Roga por nós junto a Teu Filho, para que não tropecemos. E se algum dia tropeçarmos, ó Mãe, que possamos ser levantados por Ti e sustentados sempre pela Tua poderosa intercessão. Rogue por nós, Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, foi uma alegria estar com você nesse primeiro programa do ano que eu estou aqui com vocês. E desejo trilhar esse caminho com vocês durante todo esse ano de 2023. Fique com Deus e que o Senhor lhe abençoe. E até a próxima semana, se Deus quiser. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.